Olá pessoal, estamos de volta a apresentar mais um programa Velocidade Máxima e hoje tem muita velocidade que é a Endurance Brasil, agora em Goiânia. Confira então 4 horas de prova com muita velocidade. É o Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia, capital do estado de Goiás, recebendo a quarta de 6 etapas confirmadas para a temporada. 22 graus a temperatura ambiente, 20 graus a temperatura da pista. Quando nós chegamos aqui na quinta-feira, era um calor e um abafamento tremendos. Mudou completamente o jogo, mudou completamente a situação para a prova que nós vamos ter, que nós vamos ver ser iniciada dentro de instantes. 7,5 milímetros de precipitação durante o horário da prova, das 11h30 da manhã até as 13h30 da tarde. Não é muita coisa, então pode ser uma chuva que vem e vai, e isso pode ser ainda mais dramático para pilotos e equipes. Vamos com o grid de largada, tripulação completa na tela. Eu destaco o piloto que larga, pole position de Davi Mufato ao lado de Vicente Origi. Emílio Padron larga na terceira colocação ao lado do Pedro Castro no AJR 46. Depois nós temos aí o Anderson Toso largando na quinta colocação, com Paulo Souza em sexto, Xande Negrão é o sétimo, Marcel Visconde o oitavo, Sérgio Ribas é quem deve largar no Aston Martin na nona colocação, pole da categoria GT3 Light. Aldo Piedade larga em décimo, pole da categoria P2. A 11ª colocação abrindo a sexta fila, Carlos Antunes, pole da categoria P3 com o protótipo MRX. 12ª colocação, o Tom Filho, com a Ferrari 458. Depois, na 7ª fila, temos o Lucas Cole largando ao lado de Fernando Fortes. 8ª fila, pole da GT4 Light, a gineta do Renan Guerra. Ao lado dele vai largar o pole da GT4, Flávio Brunhosa. Primeira pole da McLaren no Império Endurance Brasil. Na nona fila nós temos o Leonardo Sanches ao lado do Cássio Homem de Melo, 2 pilotos da GT4. 10ª fila, Ramon Alcaraz com Daniel Correia. A 11ª fila tem o Aldoir 7 partindo ao lado do Stuart Turvey na gineta GT4 dourada de número 16, que vai ter presença feminina da Aline Cipriani. Depois, 12ª fila, Tuca Antoniazzi ao lado de Márcio Basso, fazendo sua primeira participação na temporada na volta da BMW da equipe Eurobike. Na última fila, Alexandre Auler. Com essa chuva aí que apareceu, o safety car tomando o caminho dos boxes, aí está Davi Mufato zigue-zagueando em frente ao pelotão. Comandando as ações, comandando o pelotão, logo atrás Vicente Origi, Emílio Padron, Pedro Castro, também Anderson Toso e Paulo Souza. O pelotão dos AJR que puxa o grid, são 6 AJR nas 6 primeiras colocações. O safety car já está nos boxes. Lá vem eles, vamos com o primeiro momento de bandeira verde. Atenção, é hora do show. Bandeira verde, a largada. Começam de fato às 4 horas de Goiânia, primeiro momento de bandeira verde na prova. Olha a pressão do AJR 11 partindo para cima do Vicente Origi. Partindo para cima do Vicente Origi, o Emílio Padron estava escalado para pilotar esse carro. Olha que largadão do Porsche. O Porsche veio jantando todo mundo por fora, largadão do Porsche. Marcel Visconde escalado para a largada. E olha, isso é importante, nós podemos, em função da chuva ter vindo de última hora, também ter tido mudanças de escalação dos pilotos na última hora. O carro 175, por exemplo, seria pilotado pelo Henrique Assunção. Em princípio é o Anderson Toso quem assumiu a pilotagem nesse momento. E pode ter acontecido isso com outros carros também, Bruno Império. Por exemplo, a equipe do Aston Martin, a equipe Tech Force, tinha uma preferência de colocar o Júlio Campos em momentos de chuva. Então, se fosse seco, seria o Sérgio Ribas, mas se chovesse, tinha uma boa chance de aparecer aí o Júlio Campos. Só a Juliana Marques nessa hora para nos socorrer, para confirmar exatamente quem está em cada carro com essa situação de pista molhada. Muda tudo, muda o setup, muda os pneus e muda, claro, a estratégia também para a corrida. A etapa de Goiânia é uma etapa que geralmente, por ter uma pista bastante estruturada, com bastante área de escape, é pouco comum a presença do safety car aqui por causa de acidentes. Por exemplo, na última etapa que a Endurance passou aqui por Goiânia, a gente teve apenas 2 safety cars durante a prova toda, porém, estava seco, não tinha chuva, não tinha a emoção da chuva, né? Então agora pode ser tudo diferente. A tendência com chuva é que nós possamos ter mais intervenções do safety car. Enquanto isso, vamos ver uma briga fantástica pela ponta. Briga doméstica, padrão por dentro, os 2 carros da JLM lado a lado, asa aberta, fechou para freada, bota por dentro, vai para a ponta. Emílio Padron assume a liderança, o AJR 11 que ainda não conseguiu deslanchar na temporada. Anda muito esse carro, tem um motor fantástico preparado pela Motorcar, mas vem enfrentando dificuldades em todas as provas. Quem sabe hoje, no molhado, em pleno Dia das Bruxas, seja a vez deles.
conseguindo a ultrapassagem e assumindo a primeira colocação. Quanto é que a turma tá virando aí? 1:32.1 para Davi Mufato na última passagem, 1:31.6 para o Emílio Padron, que vem aí na condução do carro de número 11. Olha a primeira escapada do Tuca Antoniazzi, escapando lá no meio do pelotão. Foi para fora a Mercedes do Tuca Antoniazzi. Primeiro problema, a primeira saída de pista. A pista fica extremamente complicada, traiçoeira nessa condição de chuva, de pista molhada, de extrema incerteza, um cenário de absoluta incerteza para pilotos e equipes. Totalmente, porque para você ultrapassar pelo seu adversário, na verdade, de outra categoria, quando você vai passar um retardatário, não é o momento ainda, mas quando você vai passar um retardatário, você tem que ir para sujeira. A gente está vendo mais um carro rodado, quer dizer, você tem que ir para sujeira. Na hora que você pega a sujeira com pista molhada, aí, meu amigo, não dá para saber o que vai acontecer. É o líder do campeonato da P3, Aldoir 7. Problemas para Aldoir 7, uma rodada na entrada do miolo do circuito, exatamente da curva do miolo, uma das curvas mais lentas de todo o circuito. O Aldoir, na hora da frenagem, acabou rodando. Aí o AJR Presidencial, carro 175, liderando esse pelotão. Lucas Cole colocando por dentro, fazendo a ultrapassagem aí para cima do Léo Sanches. Ali atrás, o Alexandre Auler. Eles que largaram na última colocação, pois incluíram o Werner Neugebauer para reforçar a tripulação do carro. Olha que mistura de categoria. Esse carro verde, esse protótipo aí do Lucas Cole. Olha o toque. O Léo Sanches colocou por dentro, espremeu o Alexandre contra a parede. Os dois Mercedes GT4 lado a lado, briga pela vice-liderança da categoria. Alexandre por dentro, a Gineta já nos boxes com problemas. Vem o Auler, retarda a freada. Assume a vice-liderança. Agora os três primeiros da GT4 ficam colados, um atrás do outro. McLaren do Abrunhosa à frente. Aí está a Aline Cipriani, que vai pilotar o carro da Gineta. Talvez, né? Deu uma desanimada agora. É, deu ruim ali, né? Que coisa. Mas vamos lá, tem bastante tempo, tem bastante corrida pela frente. E olha só o que embute na traseira do Abrunhosa, o Alexandre Auler com a Mercedes de número 3. Deixou o Léo Sanches na saudade e parte para cima em busca da liderança. Grande escalada da equipe Racing M3 no começo da prova na GT4. E fiquem ligados na disputa da GT4, porque essa promete ser uma das categorias mais emocionantes. Olha aí, Auler pra cima da McLaren e vai conseguir concretizar a ultrapassagem. Coloca por dentro, assume a liderança Alexandre Auler. A Racing M3 vai pra ponta, assumindo a liderança na categoria GT4. Léo Sanches saiu da pista, deu um motor na saída de curva e foi carpir um lote em plena pista molhada, o Léo Sanches. É, dificuldade de andar na chuva. Léo Sanches é um piloto que evoluiu bastante ao longo da temporada, mas nunca pegou esse carro na chuva. É a primeira vez que ele está conduzindo esse carro na chuva. Caiu agora, perdeu a posição ali para Renan Guerra e Felipe Toso, vai tentar recuperar a posição, mas de fato, fiquem ligados na GT4. Essa categoria promete ser emocionante aqui no Autódromo de Goiânia. Foram feitas algumas alterações no Balance of Performance da categoria, aproximou-se muito mais, depois eu vou falar um pouco mais a respeito, aproximou-se muito mais a performance das Mercedes, das McLaren, juntos, inclusive com as Ginetas, que são agora GT4 Light. Então a disputa promete ser emocionante. É o Léo Sanches que torcia por chuva depois de conquistar um segundo lugar na geral na Porsche Cup em São Paulo e um terceiro lugar há 2 semanas na mesma Porsche Cup aqui em Goiânia. Há 15 dias teve prova da Porsche aqui em Goiânia também com chuva, como está acontecendo hoje. Olha, a informação é de que o Vitor Gens está no carro de número 11. São essas mudanças e a gente agradece ao pessoal das equipes, porque são mudanças às vezes feitas de última hora e o pessoal das equipes está lá naquela correria, ainda mais com o pessoal limitado que pode participar nos eventos, saída do Sigma lá atrás. Então nem sempre as equipes conseguem fazer um comunicado oficial pra gente. Mas muito obrigado à equipe JLM que está nos informando. Vitor Gens como o piloto do carro de número 11. O Vitor Gens, que ontem na pista seca, no treino classificatório, foi o mais rápido. Eles não largaram na pole porque o grid de largada é formado pela média da melhor volta de 2 pilotos em cada carro. E o Vitor Gens chegou a estonteantes 287 km por hora na pista seca, claro, no final da reta aqui em Goiânia. Impressionante. Vitor Gens que vai na liderança, portanto, 7 voltas completadas. Davi Mufato ao segundo, Vicente Origi ao terceiro. O Porsche vem aí na 4ª colocação. E agora, será que é o Marcel ou eles escalaram o Ricardinho para pilotar o Porsche da equipe Stuttgart neste primeiro stint? Depois Paulo Souza na 5ª colocação, Xande Negrão é o 6º. O Aston Martin da família Ribas com Julinho Campos no 7º lugar. Aí você vê uma briga lá no meio do pelotão com o Daniel Correia, uma das novidades, pilotando a Gineta de número 0, que ele divide com o Chico Horta e o William Freire. Atrás Tuca Antoniazzi e logo depois o Tom Filho com a Ferrari da equipe Sul Racing, que sofreu um acidente no warm-up. E o time chefiado lá pelo Darlan Bandeira trabalhou bastante e conseguiu colocar o carro em condições de disputar a corrida.
Daqui a pouquinho nós vamos ter a Juliana Marques, enquanto a gente curte o pega aí no meio do pelotão. As brigas rolando pela categoria GT4 Light, briga direta do Daniel Corrêa com o Tuca Antoniazzi. Eles vão tomar uma volta daqui a pouquinho. Opa, rodou a Brunhosa. Rodada de Abrunhosa com a McLaren. Escapou aí no meio da pista, muitas escapadas. Opa, tá parado por ali também o carro do Léo Sanches. Tava de lado o carro do Léo Sanches, vamos ver aí no replay. De novo na curva do miolo. A Brunhosa foi lá fora. E depois na recuperação de imagem, quando ele tá trazendo o carro de volta, aparece meio de lado ali também a Mercedes de número 15 de Léo Sanches. E a gente viu agora há pouco a Aline Cipriani fazendo... Juliana. Cleiton. Bom, enquanto a Juliana não entra, assim que ela entrar, a gente para aqui, mas vamos fazer a informação aqui. A Aline Cipriani, que a gente viu agora há pouco fazer um sinalzinho de negativo ali, provavelmente a estreia dela vai acabar sendo adiada para Curitiba, porque o carro número 16, a Gineta número 16, que é onde ela competiria, ao lado do Stuart Turvey e do Vicchiese, acabou tendo uma pane elétrica e recolheu para box mesmo. Cleiton. Cleiton. Tá aí o Vitor Gens, líder da prova, asa aberta. Os caras não se intimidam de usar a asa aberta, mesmo na condição de pista molhada. Vamos ver o Vitor aí, 1:28.5 na última passagem contra 1:31.2 do Davi Mufato. Tá sobrando o Vitor Gens na pista, dando um show no molhado, o piloto do número 11. Essa é uma estratégia que algumas equipes aproveitaram, já que vai para a pista. Olha o pneu furado aí da protótipo da Gineta, né? Opa, olha o Vicente Origi com o pneu estourado. Ah, mas aí é maldição de Goiânia pro Origi, não é possível. No ano passado ele liderava a corrida, o pneu do mesmo lado, mas na frente estourou, voou carenagem para todo lado. Foi uma quebra bastante impressionante visualmente. E aí acontece a mesma coisa, a primeira vítima da bruxa solta de Goiânia, Vicente Origi de novo. A bruxa pegando no pé do Vicente, que coisa. Eu falei pra a Gineta, na verdade a Gineta acabou não podendo nem tá disputando essa prova porque estourou o motor ontem do protótipo Gineta. Hoje estamos sem Gineta aqui na pista. Equipe Motorcar aí já trabalhando, já mobilizada para receber o carro do Vicente Origi. Estourou esse pneu lá no miolo, ele tá fazendo uma volta inteira. Mais lento, mas ainda vai se sustentando. Olha só agora que ele vai perdendo a quinta colocação. Cleiton, eu tô aqui no box da Gineta. A Gineta teve um problema aí no semi-eixo. E do meu lado aqui, uma piloto, a segunda mulher no grid do Império Endurance Brasil, é a Aline Cipriani. Ela, a Bruna Tomazelli também, que corre num protótipo. E ela, a primeira mulher correndo num GT aqui. Na verdade, ela já participou da Endurance em 2013. Vem também de categoria dos Estados Unidos, como a Transan. Sua expectativa, na verdade, ficou frustrada agora com essa quebra no carro. Você que está correndo junto com o Ezio e o Stuart. Como é que foi durante os treinos e você aí representando a primeira mulher andando de GT aqui no Império Endurance Brasil? Eu estou muito feliz com o convite do Ezio para estar aqui correndo com eles. E infelizmente está sendo uma estreia não do jeito que eu gostaria. Obrigada, Aline, pela sua entrevista aqui. Tomara que venha em outras provas aqui na Endurance. Obrigada. Com certeza, Cleiton. estarei esperando o convite. Obrigada. Beijão. Aí está a Aline Cipriani, uma pena esse acontecido. Vamos ver aí a situação do Vicente Origi. Aí já está com o pneu estourado, né? Já está com o pneu estourado, nós estamos com o safety car, bandeira amarela em toda a pista. Uma bandeira amarela que, de certa forma, veio a calhar para o Vicente, porque ele está nos boxes, a equipe conferindo se não há danos também na suspensão. Safety car nos boxes, vamos ter a relargada com a pista ainda bastante molhada. Vem o Vitor Gens lá na curva zero, foi lá por fora, todo mundo procurando o melhor traçado. E aí está a bandeira verde, recomeça a prova, pouco mais de meia hora de corrida, Vitor Gens já dispara na frente e o Ricardinho Maurício parte para cima de Davi Mufato na briga pela segunda colocação. São os dois primeiros colocados do campeonato, o Porsche com o Ricardinho e Marcel Visconde lidera o campeonato.
e Queirolo e Mufato. Opa, ficou a JR-46 do Pedro Castro. Exatamente aquele carro que estava atrás do líder, que já tinha tomado uma volta, acabou ficando, está preso na caixa de brita. Pode ser mais uma bandeira amarela, mais uma intervenção do safety car. Aí o Alexandre Auler abrindo o caminho, tá andando muito bom. Eles podem ter colocado o Guilherme Salas. Vamos ver aí no close da câmera o capacete com a lateral vermelha. Vai entrar safety car mesmo. É o Guilherme Salas quem está nesse carro. Esse capacete aí, agora que a câmera fechou nele, é do Guilherme Salas, seguindo aquela tendência da escalação dos pilotos profissionais para essa largada com chuva, enquanto o safety car está aí de volta à pista, Bruno Império. Mas essa é uma estratégia que nem todo mundo foi nesse caminho. Por exemplo, você viu quem está no principal adversário do Guilherme Salas e o Alexandre Auer, que é o Átila Abreu e o Léo Sanches, foi com o Léo Sanches para a pista. A gineta do Renan Guerra e do Felipe Toso, quem está na pista? Felipe Toso. Então, quer dizer, cada equipe adotou uma estratégia. A estratégia de colocar o piloto mais experiente na pista molhada é interessante justamente para evitar acidentes. Aí está, safety car com preto fincado, vai para os boxes. Vitor Gens já deu pedal, já trata de escapar do Davi Mufato, vem para o contorno da curva zero e nós vamos ter a relargada. Vamos ter bandeira verde mais uma vez aqui em Goiânia. Vem Vitor, Ricardo Maurício já embutido na traseira do Davi ali atrás. Aí está a bandeira verde, recomeça o show. Vitor Gens já abre um boqueirão com relação ao Davi Mufato. O Davi não tem vida fácil, o Ricardinho vai lá fora, foge do spray e já vislumbra a ultrapassagem na curva 1. Vamos ver o Vitor, sumiu o Davi, agora apareceu o Davi não, mas bem na frente. Algumas jardas à frente do Ricardinho, que se mantém em terceiro. Xandão é quarto. Paulo Souza, valente na condução da JR Tubarão na quinta colocação. Júlio Campos vem bem com Aston Martin em sexto. Aston Martin um carro um pouco maior, um carro um pouco mais pesado, que tem aquele motorzão V12 para ser domado nessa condição adversa de pista. Ali atrás, Guilherme Salas, liderança da GT4, colocando o carro que largou na última fila já em sétimo. Corridaça na chuva de Guilherme Salas, da equipe Racing M3. Aí está o André Moraes Júnior, também piloto da categoria GT4, vice-líder da GT4, é o 10º colocado nesse momento na geral. Essa turma da GT4 que incomoda lá na frente, é um negócio extraordinário. É exatamente o Guilherme Salas, como você salientou, que grande largada fez Guilherme Salas. E agora o trio, né? E a gente vai vendo mais uma negociação de posição ali, com o carro presidencial dando espaço para a passagem das categorias GT4, a McLaren e a Mercedes. Que largada do Guilherme Salas, colocando o possível o trio, né? Com Werner Neugebauer e Alexandre Auer como um dos grandes candidatos a vencer esta prova aqui da GT4. Da GT4 aqui em Goiânia. Pressão aí do patrão para cima do seu piloto, Flávio. Opa, passou reto Anderson Toso. Passou reto a JR presidencial, Anderson Toso errando a freada no S do meio do circuito. É um trecho que de pista seca é um dos mais lentos da pista, percorrido na casa dos 100 km por hora. O Toso perdeu o ponto de freada, encontrando dificuldades. Esse carro 175 do começo da prova, perdendo terreno com relação aos outros AJR. Olha o Salas valente partindo para cima do Júlio Campos e o Lucas Cole. O Lucas Cole, que não teve tantas oportunidades em seus 4 anos de Estados Unidos de competir no molhado, mas vai aí desinibido com o MRX, colocando por dentro o MRX da Motorcar, que lidera o campeonato na P2. Vai para 7ª colocação agora na geral, tá fazendo uma corridaça. É um carro pequeno, um carro com motor 4 cilindros Audi Turbo, e o Lucas vai tirando também proveito da característica do carro para fazer uma belíssima prova em pista molhada. Imagina a dificuldade que é guiar esse carro. A gente aqui, pela imagem que está vendo pela televisão aí na sua casa, no seu celular, no seu computador, você vê como o spray atrapalha a sua visibilidade do carro. Imagina o que é guiar esse protótipo atrás de um GT3 com esse todo spray direto na viseira do capacete. É um desafio muito grande que o Lucas Cole está conduzindo e passando por ele com destreza e maestria. E o líder da P3 aí parado nos boxes, aliás, já perdendo, me parece, a liderança da categoria P3, exatamente. Tá parado aí o MRX da Motorcar de Carlos e Yuri Antunes, eles que têm novos companheiros nesta prova, são duas as novidades dessa etapa, o Luca Marota e o Marcelo Peixoto. Com isso, a liderança da P3 volta para o líder do campeonato, Aldoir Sete, que rodou no começo da prova, mas vem aí na 19ª colocação na geral, com uma volta de desvantagem em relação ao líder na geral, se aproveitando dessa parada de box do MRX dos Antunes, se aproveitando também daquele problema lá no começo da corrida, a saída de pista do Fernando Fortes com o MRX, onde compete também a Bruninha Tomazelli.
E o Aldoir, que rodou, mas manteve o carro na pista, tá aí. Ele e o Bruno Smielewski vão mais uma vez liderando a categoria P3, enquanto que a gente vê o Lucas na perseguição para cima do Julinho Campos e o Guilherme Salas ali atrás de franco atirador. Tem uma mistura tremenda de categorias nesse momento nas primeiras colocações. Aí a turma da GT4 e ali atrás parece que até a asa está um pouco pendida para o lado de dentro. O carro do Vicente Origi tentando recuperar terreno. Está 6 voltas atrás, mas olha... Numa prova de longa duração, numa prova na chuva, numa prova do Império Endurance Brasil, com tudo que tem acontecido nesse ano, eu acho que a situação está longe de estar perdida para o Origi. Longe de estar perdida. Aliás, a gente viu isso acontecendo no Velopark, né? A corrida que mais revezou líderes nessa temporada, mais uma decisão emocionante resolvida nos instantes finais, na última volta. Então, de fato, com as intervenções de safety car que estão acontecendo até aqui, nesse momento, o primeiro stint foi marcado, está sendo marcado aí por várias intervenções de safety car, nada está perdido para o Vicente Origi e nada está perdido para nenhum dos pilotos aí que ainda estão na pista. Tem pessoal que até brincou na transmissão do YouTube, alguém falou aqui assim, na chuva, aqui foi o Alexandre Perlini, na chuva até o MRX pode ganhar. Na verdade, não iria tão longe, mas de fato, na chuva, tudo pode acontecer. Tinha gente torcendo pela chuva, apostando até em carros da GT4, andando lá na frente, incomodando os protótipos. Aliás, é o caso da McLaren, que está aí com o Origi recuperando uma volta. Essa McLaren de Flávio Abrunhosa, Lucas Forest e também do Leandro Ferrari. O Fábio Duarte está perguntando aqui do Leandro Ferrari. Quem estava escalado para começar a prova era o Flávio Abrunhosa. E o pessoal da McLaren bastante confiante no desempenho, tanto no seco quanto no molhado, sobretudo depois dessa atualização das equalizações de força feita para esta etapa. E a McLaren está aí andando no pelotão dos carros que vão logo à frente. As Mercedes lá na frente do Guilherme Salas e um pouquinho mais à frente do André Moraes Júnior. Eu queria mandar um abraço aqui para o William Alexandre Rocha. Ele que é de Curitiba, Paraná, grande fã da categoria, acompanha todas as nossas transmissões aqui pelo YouTube. William, me manda um inbox lá pra gente conversar sobre esse microfone. Eu vou te ajudar nessa. Um abraço. Aí a Gineta, que também veio de trás, Wagner Ebrahim no primeiro stint, o protótipo Gineta G58. Estão 1 minuto atrás dos líderes, mas ainda na mesma volta dos ponteiros. Fazendo a ultrapassagem para cima do 175 do Anderson Toso, escalando o pelotão também o protótipo Gineta da família Ebrahim. E foi lá fora, carpindo um lote também Anderson Toso com o AJR presidencial. Depois de sofrer a ultrapassagem pela Gineta dos irmãos Ebrahim, acompanhados de Werner Neugebauer, a Gineta G58 que largou no fim do pelotão por uma quebra. Problema mecânico bastante forte que os impediu de fazer a tomada de tempos, mas o carro devidamente recuperado pela equipe. Tá parado lá atrás o Sigma, parou lá atrás o Aldo Piedade Júnior, pouquinho antes da curva 1. Ficou parado no final da reta. Se for considerado um ponto perigoso, pode até chamar uma nova intervenção do safety car por parte da direção de prova. 50 minutos de corrida, daqui a 5 minutos... ficamos na iminência da abertura da janela, primeira janela obrigatória, em que as equipes aproveitam para fazer os seus pitstops e a troca dos pilotos. E a nossa audiência é diferenciada. A gente tem Zé Graxinha acompanhando a gente aqui no YouTube e também o pessoal do Velocidade no Sangue, que acompanha todas as provas. Só trazendo uma informação, você estava falando sobre o Vitor Gens. Ontem, durante o treino classificatório, ele atingiu a velocidade de 287 km por hora aqui na reta. Eles largaram daí, classificaram na terceira posição, na geral, e na P1 na terceira. Então, só complementando aqui os abraços que eu estava mandando pro Zé Graxinha, aliás, grande parceiro de poker, Zé Graxinha, tá me devendo dinheiro, já ganhei muito dele. E também pro pessoal do Velocidade no Sangue, aliás, acessem lá Velocidade no Sangue, em informação, tem notícia de todas as categorias do automobilismo brasileiro. E onde que você quiser saber sobre corrida, é lá, Velocidade no Sangue. E o Léo Sanches, conhecido pela sambadinha no pódio, deu uma sambadinha agora na pista. Perdeu o controle o Léo Sanches um pouco antes daquele trecho entre a curva 1 e a curva do miolo, que ele está aí contornando, que é um trecho complicado, que você tem que dar pedal, você tem que sair com o cano cheio para não perder muito tempo. Nessa aí, pelo jeito, a traseira foi-se embora, mas o Léo de novo, conseguindo evitar um prejuízo maior e retornar à pista. Como é que está na classificação geral aqui o Léo Sanches? Estou procurando o carro da escuderia 111, a gente viu ali o chefe de equipe Carlão Chiarelli e também o Attila Abreu. O Léo está aí na 11ª colocação, vinha na última passagem na 11ª posição na geral.
no quarto lugar na categoria GT4. Eles estão no páreo ainda, definitivamente. Claro que estão no páreo, até porque o Léo vai sendo um guerreiro aí na prova, nessa dificuldade. A primeira vez que ele guia essa Mercedes na chuva, tá ali se adaptando ao carro, mas tá, ele roda, ele volta, vai mantendo o carro na pista. Quando o Átila Abreu voltar para a pista, ele é um piloto mais experiente, mais rápido, logicamente, vai conseguir trazer a Mercedes para a disputa. O importante é não tomar muita volta, e isso o Léo Sanches está conseguindo fazer com maestria. Voltou a JR46 da equipe Motim, carro que vem na 23ª colocação. Tá 7 voltas atrás, mas tá aí, vivo, tá de pé, tá na peleia. O Sigma voltou também, a gente viu o Sigma parado no trecho de junção, enfrentando problemas. Aliás, ele vai com a carenagem por cima do pneu dianteiro direito, vai com problemas até a porta do lado direito aberta nesse momento. O Aldo Piedade com dificuldades para enxergar lá dentro do carro, e a dificuldade é tamanha que pelo jeito ele até perdeu a entrada dos boxes. Tá aí descendo a reta principal, tá tomando volta. Começo problemático aí para a equipe Sigma P1, Aldo Piedade Júnior e seu parceiro Gindra Krauscher. Vamos ver se eles conseguem levar esse carro até a área de box. Pode ser um dano de suspensão, pode ser um pneu furado. Ali na roda dianteira direita a gente não tem ainda a certeza da extensão desses danos. O quão graves são esses danos no protótipo Sigma, carro de número 12. O fato é que ele tá quicando, tá complicada a situação ali pro Aldo Piedade conseguir manter esse carro na pista e levá-lo de volta aos boxes. Ele perdeu a entrada do box, agora vai ter que remar realmente para tentar voltar e, enfim, sofrer menos danos ali com esse pneu furado, esse pneu dianteiro furado que você viu na imagem. Agora ficou bastante claro que o pneu está furado. As equipes estavam, via de regra, com poucos jogos de pneus de chuva, e inclusive é uma grande temeridade de que fique no chove e para. Porque se você coloca um pneu de chuva numa pista que não está totalmente molhada, o desgaste da borracha é assombroso. E aí daqui a pouco você fica praticamente, quase que literalmente sem pneu para colocar no carro, tamanho desgaste. Então as equipes estão numa torcida para que seja assim, olha, menos mal, pelo menos no que tange ao uso de pneus, que chova do jeito que está chovendo. Se ficar no chove para ou numa chuva muito tímida, que quase você pode usar o pneu slick, seria extremamente problemático para grande parte das equipes. A gente está indo numa condição de pista muito distante de pensar em pneu slick nesse momento. Alguns pontos da pista, se eu não me engano, está até chovendo ainda. Mas neste momento eu acho que nenhuma equipe está pensando nisso. Agora eu quero é que seque, eu quero ver o circo pegar fogo e o palhaço morrer queimado. Olha o que está acontecendo aí. Além da declaração escabrosa de Bruno Império, nós temos uma perseguição valendo a liderança. O Ricardinho embutindo na traseira do Vitor Gens. Davi Mufato já ficou para trás. Ricardo Maurício parte para cima tentando a liderança geral da prova. Janela aberta, e a essa altura muita gente pode estar apostando em postergar ao máximo a sua parada, porque temos chance, temos risco com essa pista molhada, um risco aumentado, potencializado de intervenção de safety car. Aí Vitor Gens, o Ricardinho montado na garupa. Você observa que os para-choques do Porsche 911 da Stuttgart, numa cor escura, uma cor de carbono, são peças novas que chegaram para a equipe nessa semana e não deu tempo de adaptar para o layout titular do carro, que tem o predomínio da cor branca. Então eles foram assim mesmo e estão tirando proveito dessa situação. Abriu o Ricardo, tenta assumir a liderança. Nossa, tem fiapo, tem pedaço de borracha, tem muita sujeira aqui na reta, aparentemente. Cleiton. E o Ricardo Maurício vai assumindo a liderança porque na verdade, ficou o trazendo Vitor mais informação, Gens. que os protótipos aí que estão um pouco mais lentos, eles estão com pouca visibilidade, por isso que eles estão mais lento que o Porsche. Indo ao encontro do que informou a Juliana, problemas de visibilidade nos protótipos, e com isso o Vitor Gens levanta o pé, virando na casa de 1,40, ele que estava virando aí mais ou menos 1,32. E o Ricardinho Maurício, que pelo jeito não está enfrentando essa bronca dentro do carro, vai-se embora. Escapando Pedro Castro lá atrás no AJR, que é retardatário. Ricardo Maurício vai para a liderança, ali atrás o Léo Sanches é retardatário na geral. O Porsche da Stuttgart, que quase venceu, que chegou 3,4 atrás do AJR verde de Assunção, Toso e Fortes na prova passada no Velopark, está se candidatando seriamente a vencer na geral. Parado já o AJR 113, outro carro da JLM, sai Davi Mufato, entra Pedro Queirolo para seu primeiro stint aqui em Goiânia. A Porsche, por enquanto, não quer saber o giro para os boxes, vai aproveitando a experiência, o talento, a velocidade do Ricardinho Maurício na condução do Porsche. Ali atrás, lento também o AJR do Anderson Toso. Um ritmo naturalmente
bem mais lento de corrida com relação ao que tivemos nas corridas do ano passado, que foram disputadas em condição de pista seca. Pelo jeito, a equipe Racing M3 manteve o Guilherme Salas na Mercedes de número 3. Não deu para identificar aí com clareza se o Átila Abreu subiu na Mercedes GT4 de número 15 ou se nós temos a continuidade do Léo Sanches. Perdeu bastante terreno o carro de número 15 da categoria GT4, vai aparecendo aí na 11ª colocação. Tá uma volta atrás do líder da categoria. A JR da equipe Tubarão você via na imagem com o Thiel de Andrade. Aí está o Sérgio Ribas assumindo o Aston Martin da GT3 Light. Também deve tomar uma volta em seguida aí do Ricardo Maurício, que lidera na geral e na GT3. Queirolo e Mufato liderando na P1. Auler, Salas e Neugebauer na GT4. Família Ribas com Júlio Campos na frente da GT3 Light. Doutor Ghislene com Hard e Lucas Cole liderança na P2. Na GT4 Light, Renan Guerra e Felipe Toso vão liderando de ponta a ponta. Na P3, Aldoir 7, que está aí à frente do Ricardinho. Impossível mais uma vez com o Bruno Smielewski. Quem está no carro agora, na verdade, é o Bruno Smielewski, piloto jovem, piloto que é uma das gratas novidades, se juntando ao Império Endurance Brasil. Tem uma safra de pilotos muito jovens e muito competentes disputando o Império Endurance Brasil também nessa temporada. Lucas Coll, Arthur Leist, Bruna Tomazelli, são alguns nomes aqui que me vêm à cabeça nesse momento. Nomes que até estão na Stock Light também, estão aqui participando do Império Endurance Brasil. A gente falou muito a respeito disso na última etapa. Quer dizer, o Império Endurance Brasil reunindo grandes nomes do automobilismo, como os pilotos Stock Car, pilotos renomados. André Negrão, por exemplo, correu a primeira etapa aqui, você vendo aí essa tomada de imagem da Gineta, da Mercedes GT4, número 21. E ao mesmo tempo reunindo pilotos veteranos, gentleman drivers veteranos, com muita experiência de pista, caso de Henrique Assunção, caso de Xande Negrão. A gente tem vários nomes de peso aqui passando. Gentleman drivers estreantes como Léo Sanches, quer dizer, uma categoria democrática que reúne grandes feras e grandes promessas do automobilismo brasileiro. O Império Endurance Brasil não para de crescer. E a gente está vendo aí imagens do carro 444. A Fernanda Silva está perguntando quem está pilotando esse carro, que a família está agoniada. Olha, o Gustavo Quirilla quem está na tocada nesse segundo stint. Carro 444, a JR da equipe Motorcar, 21ª posição na geral, está na disputa, está na peleia, está com 7 voltas atrás. A missão é um tanto quanto ingrata, mas absolutamente não diga que a vitória está perdida, é o lema que vale para eles nesse momento. A diferença aí nos tempos de volta. Na última passagem, um 32,7 Ricardo Maurício, um 31,6 para Davi Mufato. Olha só, apareceu ali Jorge Machado. Henrique Assunção está aí também tentando se esquivar de tomar uma volta. Que situação complicada, que entreveram para Ricardo Maurício. Agora sim, ele consegue se livrar das confusões, abrindo caminho no bico de pato o Ricardinho Maurício com o Porsche. É importante que os pilotos também precisam levar isso em consideração nas suas estratégias. O Ricardo Maurício, por exemplo, ele tem um déficit de 9 segundos com relação à Mercedes número 9 da família Negrão e do Andreas Mateis, lá na última parada, que é quando é aplicado o handicap. Então tudo isso precisa ser levado em consideração na estratégia das equipes. E está sendo levado em consideração, prova disso, é essa opção inteligente da equipe Stuttgart de colocar Ricardo Maurício para tocar esses 2 primeiros stints, e ele vai abrindo grande vantagem. A gente falou aí de 9 segundos que ele precisa ter de vantagem em relação à Mercedes do Xande, Jandinho Negrão e Andreas Mateis, mas neste momento a diferença dos dois já vai para casa dos 23 segundos, quer dizer, esses 9 estão muito bem administrados, né? Não, são 41 segundos. 23 segundos é a diferença do Xandinho Negrão para o carro que vai na frente, que é do Davi Mufato. Entre os dois da GT3 é ainda maior, Bruno. 41 segundos aparecendo aqui na atualização da cronometragem. Deixa passar a atualização, que agora virou uma volta na frente. Vamos esperar aqui um pouquinho. Liderança do Ricardo Maurício, o carro número 113 vem na segunda colocação. Olha, tem cara de pneu furado aí na Mercedes do Léo Sanches. Pneu furado na Mercedes do Léo Sanches. Carro da GT4, olha, esses aí estão pagando os pecados nessa prova, né? Impressionante, eles tiveram um grande começo de temporada. Carlão Chiarelli, chefe da escuderia 111, que cuida do carro número 15, dando as instruções para o Léo Sanches aí pelo rádio, mas está complicada a situação deles. Você tem razão, Jefferson. Desculpa que o pessoal que está acompanhando a gente. Neste momento, a diferença entre a Porsche de Ricardinho Maurício e a Mercedes, neste momento guiada por Xandinho Negrão, é de 39 segundos,3.
Tem muita gente perguntando aqui dos pilotos que estão nos carros, a posição de alguns dos seus carros favoritos. Olha, um carro que está retornando nessa etapa e que não levou sorte foi a BMW da equipe Eurobike. Com Márcio Basso e Henry Visconti, o carro já está fora da prova. Sofreu algum problema. Fica fora da prova, portanto, o carro de Basso e Visconti. Nós temos também pergunta aqui sobre o Tubarão número 5. A JR da equipe Tubarão vem na 6ª colocação na geral, 3ª colocação na categoria P1. Me parece o último carro na volta do líder. No momento, apenas os 6 primeiros colocados da geral ainda se mantendo na volta do líder. Aí está Xandinho Negrão. Ali atrás, a gineta da família Ebrahim. A gineta que está numa situação de ser retardatário nesse momento. Carro de número 20 ocupando a 10ª colocação na geral, está uma volta atrás dos líderes. Completamente embolada a classificação da prova, com todas essas situações alternativas, com todas essas maluquices que a chuva especialmente vai proporcionando nesta primeira metade de prova da 4ª etapa do Império Endurance Brasil. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, olha, faz o seguinte, joga a imagem na sua TV, se você tem uma Smart TV em casa, e acompanhe também a cronometragem pela Cronomap. Cronomap.com.br, o Lifetime, você tem o mapa, o diagrama completo dos tempos, das voltas, da diferença que cada carro tem para o competidor que vai à sua frente, a diferença com relação ao líder. Para quem fica na fissura, para quem não quer perder nenhum detalhe, acompanhe também o Lifetime pelo cronomap.com.br. Você vê ali de macacão na cintura, Átila Abreu, companheiro do Léo Sanches, observando a situação nada fácil. Enfrentada até aqui, no momento, pelo seu companheiro de equipe, uma troca de pneu forçada para o Léo Sanches, que é o 4º colocado na GT4, já estava uma volta atrás e precisa dar uma guinada daquelas no seu destino nessa prova. Ficou aí o carro da família Antunes, está parado também, o MRX-72 que já tinha ido aos boxes. O Carlos Antunes, que vinha escalado aí para este segundo stint, na primeira perna da corrida, no primeiro stint. É na entrada da reta, olha só. Posição perigosa ali, posição perigosa. Deu motor, deu pedal, foi lá fora e o bico apontou para dentro. Chegou a bater de frente com alguma violência no muro interno. O Luca Marota estava, ou era o Marcelo Peixoto na primeira parte? Era o Marcelo Peixoto na primeira parte e o Carlos Antunes na segunda parte. E saiu dos boxes o Léo Sanches e foi direto para a caixa de brita. Mas o que é isso? Problemas terríveis aí para o Léo Sanches. Que coisa, não é o dia do Léo, que vinha fazendo um trabalho fantástico junto com o Átila Abreu até aqui no campeonato. E todo o sucesso que eles tiveram até aqui no campeonato está acontecendo de forma inversamente proporcional aqui em Goiânia. Por conta de tudo isso que nós vimos, Preto Fincato traz o safety car de volta para a pista. Olha o Ricardinho segurando o pelotão. Tem quantos retardatários ali? 1, 2, 3, tem 4 retardatários entre o Ricardinho e o Davi, que é o segundo colocado. Léo nos boxes de novo, aí está Queirolo, concentração do Queirolo, torcendo pelo seu companheiro de equipe. São os dois carros que brigam pelo campeonato na geral também. Aí Ricardo Maurício deu potência, deu motor. O Jorge Machado, que é retardatário, segura um pouquinho o pelotão que vem atrás. Quando eles vêm para a reta bandeira verde, aí vale tudo. Aí está a relargada bandeira verde e recomeça a prova. Mufato tem pressa, Mufato precisa se livrar dessa turma que vem ali atrás para não perder o Ricardo Maurício de vista. Vem Mufato, faz a parte dele. Deixa a turma na saudade, ó, vocês que se resolvam, vamos embora, eu quero o cara lá da frente. É o líder do campeonato, o Ricardo Maurício, 220 pontos, estaria indo nesse momento a 350. O Davi Mufato com Pedro Queirolo, 190 pontos, nesse momento estaria indo a 300. A pontuação do Império Endurance Brasil, que é uma pontuação crescente. Cada prova tem uma tabela de pontuação diferente. Quanto mais você vai chegando no fim do campeonato, maior aumenta a pontuação. Aqui em Goiânia, por exemplo, são 130 pontos para o primeiro colocado, 110 para o segundo, 95 para o terceiro, 85 para o quarto. E assim vai diminuindo 5 pontos até que o 10º colocado ganhe 55 pontos. A pontuação é para os 10 primeiros, tanto na geral quanto em cada uma das categorias. Xandinho Negrão sendo ultrapassado aí pelo Gustavo Quirilo, mas o Quirilo está recuperando volta. Tem pressa, passa também pela McLaren do Lucas Forest. Olha, a McLaren está muito bem, melhor corrida da McLaren, fazendo pole position e aparecendo aí na 7ª colocação. Uma volta atrás, a McLaren da equipe Outlog, a liderança continua com Guilherme Salas na Mercedes da Racing M3.
Aí você vê a tensão no meio do pelotão. Uma prova o tempo inteiro com ares dramáticos. Xandinho Negrão também tentando se livrar aí de alguns retardatários para não deixar a turma da frente escapulir. Passou o Ricardo, 1:32.1 contra 1:35 de Mufato. Mufato desconta a diferença, cai para 2,4. 46 voltas completadas, os protótipos vão resolvendo, me parece, o problema de visibilidade. A chuva já é bem menor, a pista bem menos molhada. Olha como tem resto de borracha, como tem sujeira aqui no fim da reta. Quando a câmera fecha, a gente percebe isso com mais nitidez. E Mufato vem pra cima. A gente acompanha o Xandinho, que está 11 segundos atrás do Ricardo Maurício, mas lá na frente Mufato vai pra cima. Caça aberta por Davi Mufato com relação ao Ricardo Maurício, que sustenta a liderança da corrida. Xandinho virou 1:36.4 na última volta. Bem mais lento que o Ricardo Maurício, que é seu competidor, seu rival direto na categoria GT3, que virou 1:32.1. Porém, o AJR vem buscando com força, virou 1:30.5. Olha a briga direta na imagem. Ricardo Maurício agora pressionado por Davi Mufato. Os dois mais bem colocados do campeonato, líderes das suas categorias e que brigam pelo título na geral. A Porsche tentando voltar a ser campeã como foi em 2017. Enquanto que Mufato e Queirolo brigaram até o final no ano passado, mas não levaram. O título ficou com a família Ribeiro. Que, aliás, a gente espera de braços abertos que volte. Na próxima etapa, que volte para fazer o ano de 2021 numa temporada completa. Alô, Beto Ribeiro. Alô, seu Nilson Ribeiro. Estamos esperando o retorno de vocês aqui no Império Endurance Brasil. Vem Mufato, agora parece que aperta a chuva um pouco, ou é conforme a angulação de câmera, mas eu acho que essa chuva tá de enlouquecer mesmo. Essa chuva vem e vai, aperta e reduz o tempo todo. No cronômetro caiu para 7 décimos a diferença. Mufato tá colado, tá montado na garupa do Ricardo Maurício. Coloca por dentro, já tenta, quem sabe, aproveitar na curva 1. Vamos ver no mergulho. Aí deu pedal, Ricardo na frente, Mufato embutido. Próxima freada é para a direita, é para o miolo. Aí é um pouco mais complicado, Mufato não arrisca. 1:31.6, Ricardo na última passagem contra 1:29.9 para o Davi. No primeiro trecho, a Porsche virou 6 décimos mais lento do que o AJR. O AJR vem com tudo e vai ser difícil o Ricardo Maurício conseguir segurar essa posição. Pois é, tem mais ritmo o Davi Mufato, mas também não quer se arriscar e, quem sabe, até se envolver num acidente com o Porsche em busca dessa ultrapassagem. Atenção do Pedro Queirolo, torcendo pelo companheiro Davi Mufato e sabendo o tamanho do rojão que ele tem pela frente, né? Com essa pista molhada, com a qualidade dos adversários, o Queirolo tá ali de olho no que acontece do monitor. Ele que vai fazer toda a segunda metade da prova no AJR 113 da JLM. Agora respira um pouquinho mais o Ricardo Maurício. No trecho final de pista, o Mufato recolheu, ou o Ricardinho achou alguma coisa ali para se livrar, para respirar um pouco com relação a Davi Mufato. Foi lá o Ricardo Maurício que no terceiro trecho agora conseguiu sua melhor parcial, 29.4 no terceiro setor. Mas vem o Mufato de novo, aí é o melhor ponto de ultrapassagem na pista, aí tem asa aberta no protótipo, coisa que o Porsche não tem, e o Mufato vem, lá vem Mufato, para colocar o AJR na liderança, briga pela ponta, briga pelo campeonato, vai para a liderança Davi Mufato, o AJR volta à liderança, Davi Mufato faz uma ultrapassagem importantíssima, valendo a liderança da corrida, valendo pontos extremamente preciosos para o campeonato. E esta etapa, grande ultrapassagem do Davi Mufato sobre o Ricardo Maurício, a gente vai vendo nessa etapa, a chuva deu o tom de uma disputa que a gente não via acontecer ao longo das outras 3 etapas do campeonato, que é essa disputa franca e aberta pelas lideranças entre 2 carros de categorias diferentes. A gente assistiu um domínio, e tem assistido, claro, um domínio nas outras provas dos protótipos, né, a categoria P1 dominando a geral, mas aqui em Goiânia, por conta da chuva, o que nós estamos assistindo é que na primeira colocação agora tem um protótipo AJR, na segunda colocação uma Porsche da categoria GT3, na terceira colocação a Mercedes da categoria GT3 e na quarta colocação vem a Mercedes da categoria GT4, quer dizer, a chuva embolou a disputa aqui em Goiânia. A chuva embolou a disputa, você vê aí Bruna Tomazelli no MRX número 75, carro preto e dourado da categoria P3. Esse carro que perdeu algumas voltas em função daquela saída do Fernando Fortes no começo da prova. Ali atrás, Bruno Smelewski, com o MRX de número 7 da equipe 7Car, que tem 2 vitórias em 3 provas e que lidera o campeonato na categoria P3. Na P3, a liderança é isolada
do Aldoir 7, porque ele teve parceiros diferentes. Marcelo Campagnolo nas 2 primeiras provas e o Bruno Smielewski desde a etapa passada no Velopark. Então o Aldoir lidera com 285 pontos contra 210 de Carlos e Yuri Antunes, que estão na segunda colocação. A diferença entre o Ricardo Maurício e o Xandinho Negrão, que é o adversário direto dele na categoria GT3. O Xandinho apertando o sapato também, fazendo a Mercedes, preparada pela Mateis Motorsport, se aproximar aí do carro do Ricardinho Maurício. 12 segundos, a diferença agora entre Porsche e Mercedes, enquanto que ficou encalacrado, preso atrás dos retardatários o Davi Mufato. Com isso, o Ricardo tenta uma aproximação também com relação ao líder. Já colou, já está montado na garupa do Davi Mufato, o Ricardo Maurício, porque o Davi ficou preso atrás de um pelotão de retardatários de carros mais lentos. Coloca por dentro agora o Davi, tenta achar um espaço, mas tem entrada de box, não pode usar aquele trecho ali, deixou para trás o Bruno. Ali na frente dele agora o protótipo de neta do Werner Neugebauer. Ricardo colado na traseira do Davi Mufato, pode voltar à liderança o Porsche. Vamos ver, entrada de reta, colocou por dentro o Ricardo, mas agora já deu o motor, já respira um pouquinho mais o Davi Mufato. Tenta ainda se livrar da gineta do Werner Neugebauer. Ali na frente, Ricardinho dando o sinal de luz, quer passagem. E o Werner não facilita a vida do Davi Mufato. Deve estar cuspindo marimbondo lá dentro do cockpit do AJR o Mufato. O fato que a gente se lembra, na corrida de Curitiba, liderava a prova também, na negociação de ultrapassagens com os adversários, com os retardatários, acabou levando a pior e o protótipo número 5, que na época tinha Nelsinho Piquet guiando, acabou vencendo a corrida. Perdão, isso foi em Interlagos, na primeira prova do ano e não em Curitiba. Aliás, o Nelsinho Piquet, que é um dos desfalques dessa prova, porque está disputando o Rally dos Sertões. Aliás, muita gente, bastante gente até do circo do Império Endurance Brasil, envolvido também na disputa do Rally dos Sertões. Tem mecânicos que vão encontrar a caravana aí no meio do caminho em Brasília. É uma das grandes competições do automobilismo brasileiro, do automobilismo do mundo, especialmente dentro do seu segmento, o nosso grande Rally dos Sertões. O Nelsinho Piquet, um dos participantes da competição nesse ano. Ricardinho vai tendo mais sucesso aí nas negociações com o retardatário. O Davi se livra de uma bronca e já se enfia em outra. Vem aí agora se livrando do Aston Martin do Ribas e ali na frente o AJR da equipe Tubarão. Então nesse momento apenas os 5 primeiros na volta do líder. O Emílio Padron, naquela escapada que deu, acabou perdendo terreno e acabou perdendo volta também com relação ao líder de prova, o Davi Mufato. Thiel Andrade no AJR da equipe Tubarão, que também vem pelas primeiras colocações do campeonato, tentando escapar de tomar uma volta do líder de prova, Davi Mufato. Equipe Tubarão com Thiel de Andrade, Júlio Martini e Nelsinho Piquet, que ocupa a 4ª colocação na geral no campeonato, 50 pontos atrás do Porsche. O Thiel facilitando a ultrapassagem do AJR de Mufato, que com isso respira também em relação ao Ricardo Maurício. Galera que está aqui conosco, Lisandro Vacari, o Ricardo Riso, o Attila Oliver, Fernando Reitich, Aline Mateis, boa sorte, papi. Olha aí, que legal. A família do Andrés Mateis ligada, especialmente, claro, na Mercedes de número 9, que no próximo turno de pilotagem vai ter ele, o bom e velho Andrés Mateis. Por falar em família Mateis, um grande beijo para ela, Fiorella Mateis. Aliás, o Rodolfo Mateis, que é filho também do Andrés, é mais um dos que está envolvidos no Rally dos Sertões. Ele cuida também do carro da família Negrão aqui no Endurance Brasil, junto com o pai Andrés, e a coisa ficou toda na mão do Andrés para essa etapa, porque exatamente tem esse envolvimento aí do Rudy Mateis com os Sertões. Toda mesmo, inclusive o volante da Mercedes está nas mãos de Andrés Mateis nessa etapa. Dr. Ghislane parado, MRX 44, que era o líder da P2, 8ª posição na geral, era boa a prova deles, vai ficando parado aí no miolo do circuito. Rubem Ghislane, companheiro de pai e filho Lucas Errard. Olha só, ainda bem que o Gabriel Rubem não abriu a tangência, senão dá no meio do carro do Rubem, que vai funcionando de novo. Será que aquele fantasma do liga e desliga de carros da etapa passada volta para essa prova de Goiânia, Bruno? O que a gente viu, esse fantasma que está se referindo, que a gente viu na etapa do Velopark, aconteceu nos protótipos AJR da categoria P1.
Será que contagiou, então, agora os outros protótipos? E você vê, teve muitos problemas aí. O problema do carro do Vicente Oride, por exemplo, que partiu o coração de todo mundo depois de liderar mais da metade da prova lá no Velopark e ligava e desligava a todo momento do fim da prova, foi um problema num chicote elétrico. Como se fosse, grotescamente comparando, um mau contato. Quando você tem um mau contato num cabo, num fio, que a coisa liga e desliga, então ele precisava toda vez reiniciar todo o carro, desligar o carro, ligar ele, e aí ele conseguia se recuperar. Mas a informação que veio da equipe é que foi essa situação aí de um chicote elétrico que provocou aquele drama vivido por Vicente Oride e Gustavo Quirilla. Drama não com um final muito feliz para eles lá no Velopark, perderam a vitória, mas ainda chegaram no 4º lugar. E até uma situação visualmente parecida, enfrentada pelo MRX de Ruben Ghisleni. O Sigma com Jindra Croucher à frente, ali atrás Guilherme Salas, 4º colocado na geral. Tem só 4 carros da volta do líder. Só 4 carros completaram 54 voltas. O AJR 103 de Mufato, Porsche 55 GT3 de Ricardo Maurício, Mercedes 9 GT3 do Xandinho e a Mercedes número 3 GT4 do Guilherme Salas. Pois na sequência quem vai ver nesse carro, esse carro que tem aí também na tripulação, o Cássio Homem de Melo. Aliás, falando também sobre esse bom desempenho do Guilherme Salas aqui em Goiânia, se confirmado, se mantido, lógico que tem ainda muita corrida pela frente, tem mais de 2 horas de prova pela frente, mas se mantendo aproximadamente essas posições, e a Mercedes nessa toada, será a primeira vez no ano que nós teremos uma GT4 no pódio da geral. É verdade, tem boas chances disso acontecer. Essa presença dos GT4 aí no pódio da geral, no top 5 da geral nessa prova em Goiânia. Os carros da equipe Outlog aí aparecendo, aliás, a equipe Outlog que foi destaque, teve carro exposto num hotel aqui em Goiânia, exatamente a McLaren Prata, que sofreu uma quebra de motor e não pôde participar da etapa. Carro que teve Alex Bastos, o Matheus Pamplona e o Roman Zienkiewicz na etapa do Velopark. E já vem a informação que está chegando um motor novo da Inglaterra, mandado pelo departamento de competições que atende a esses clientes da McLaren, um motor novo para que eles participem da próxima etapa lá em Curitiba. Aí a Gineta 57, Renan Guerra e Felipe Toso, 11ª colocação ainda para eles. Carro que vira 1,39, enquanto que os GT4, por exemplo, do carro número 21 que a gente acompanhava há pouco, está virando 1,38. Então, olha, que trabalho também da turma da Stilux Gineta. Em seguida, a informação dos boxes com Juliana Marques. Cleiton tá aqui no box do Aston Martin V12. Quem veio de convidado aqui com a família Ribas, o Sérgio e o Guilherme Ribas, é o piloto Júlio Campos, que estava no grid no início do ano também, ao lado de Guilherme Figueroa, na GT3, e agora está na GT3 Light. Como é que está sendo essa experiência aqui, correndo ao lado, né, da família Ribas e no Aston Martin V12? Então, Ju, é muito legal ter voltado à categoria. O Sergião é um cara que eu tô faz muito tempo junto, treinei bastante com ele, ajudei muito ele como coach há muito tempo atrás, então assim, foi muito legal ele ter me chamado mais uma vez para andar com eles. Tá certo, os curitibanos aqui fazendo o trio de Curitiba no Aston Martin V12. Obrigada, Júlio. O Júlio Campos, que inclusive testou um AJR essa semana, já tinha equipe na terça-feira treinando aqui. O Júlio que já chegou a competir de AJR, treinou com um dos AJRs da JLM durante a semana. Enquanto que a gente vê uma escapada aí. Quem está no carro agora é o Cássio Homem de Melo. Agradecimento para Beatriz Moraes, que estava aqui nos auxiliando na caixa de comentários. Cássio Homem de Melo, que é um piloto com experiência, inclusive em competições regionais da NASCAR nos Estados Unidos, compondo a dupla da Mercedes AMG amarela de número 21 da equipe Outlog nessa etapa chuvosa aqui de Goiânia. O que está acontecendo aí? Tem mais gente escapando. Léo Sanches de novo. A bruxa se soltou e resolveu escolher uma vítima preferida que atende pelo nome de Léo Sanches aqui em Goiânia. Quem está saindo da pista também, Bruninha Tomazelli, escapando na entrada da reta. Um show de escapadas, um show de problemas, e tem safety car de novo. Tem safety car na pista, bandeira amarela em todo o circuito, diante do show do espetáculo de escapadas. Bandeira vermelha é bom, mas a turma
Não entraram nos boxes, né? Então, eu acho que eles não... Talvez não tivessem informação ainda, não sei. Mas eles já podem tomar o caminho dos boxes na próxima passagem. Acredito que eles tomem o caminho do boxe. Sobre o Renan Guerra, que eu não concluí, que a gente estava falando sobre o problema que ele teve, o Renan vinha dizendo ao longo das 3 etapas que a gente teve até aqui no campeonato, essa 4ª etapa, o carro, a gineta no verde ali do Renan e do Felipe Toso, vinha apresentando um problema que é o seguinte: quando o tanque de combustível ficava próximo do vazio, aproximadamente com 15 litros, o carro começava a apresentar uma falhação e eles acabavam ou abandonando ou perdendo muitas voltas, enfim. E eles fizeram alguns testes e imaginavam que aqui eles não voltariam a ter esse problema. Por conta do excesso de safety cars, não deu nem para saber, porque o tanque não chegou a 15 litros de combustível dentro dele em nenhum momento, porque os carros praticamente não andaram durante quase metade de prova que a gente teve aqui no Autódromo de Goiânia. Então, essa expectativa de que, por um lado, né, o excesso de safety cars acabou ajudando o desempenho da gineta número 57 da GT4 Light. Mas seria maravilhoso ter você e esse carro incrível conosco na próxima temporada. Assim como a gente está aqui esperando o retorno da Via Itália, o retorno de mais uma série de carros para o ano que vem. A LLCA Racing, a turma tá mandando mensagem aqui, protótipo da categoria P2 que deve andar no ano que vem, mensagem do Leonardo Prioli. Enquanto que nós temos o retorno dos carros ao movimento, vamos ter a relargada da prova. Aí vai Mercedes. Exatamente. Aí, ó, chegou a informação, carro número 113 penalizado, uma volta mais 8 segundos, ele deve terminar desta forma na 3ª colocação na geral, logo atrás dos 2 carros da GT3, o carro do Xandão e o Porsche do Marcel Visconde. E nós vamos ter a quadriculada agora, bandeira quadriculada, bandeira vermelha, e o carro que vai ser o primeiro a cruzar a linha de chegada não vai ser o vencedor da prova em função dessa penalização. Que situação atípica é essa, o Andréas Matheus? Imagina se o Andréas entra no carro e só anda devagarinho em bandeira amarela para levar a quadriculada, seria uma justa homenagem. Aí está a quadriculada e eu digo, passa na frente, Xande Negrão! Vencem Xande Negrão, Xandinho e também o Andréas Matheus na 4ª etapa do Império Endurance Brasil. Essa vitória também é sua, Andréas Matheus. Os vencedores por categorias. Enquanto que a gente vai vendo aí as imagens dos vencedores em mais uma corrida amalucada. Vencedores por categorias. Família Negrão mais Andréas Matheus na GT13 na geral. Na P1, Queirolo e Mufato mesmo com a punição. Na GT4, Forest, Ferrari e Abrunhosa. Na GT3 Light tivemos Sérgio Guilherme Ribas mais Júlio Campos vencendo e chegando na 6ª posição na geral. GT4 Light, Renan Guerra e Felipe Toso. 9ª posição na geral para eles e vitória da categoria. Na P3 de novo, imbatível Aldoir 7, outra vez em dupla com o Bruno Smielewski, a dupla mantendo 100% de aproveitamento. E na P2, a vitória do protótipo Sigma com Gendra Krauscher e Aldo Piedati Júnior, os vencedores na categoria P2, a lista dos campeões por categoria. Bem, você conferiu mais uma etapa da Endurance Brasil. O programa fica por aqui. Um forte abraço e fique com Deus.